Se não tiver entrega, não tem projeto original. Eu quero que você entenda. E a entrega não é vir no culto no domingo, a entrega é total. A entrega é renúncia. Diga glória a Deus. É o que, igreja? Renúncia. Nós temos que nos entregar por completo a Deus. Amém, igreja? Vou explicar para você, nós vamos orar com entendimento. Por quê? Porque orar com entendimento faz você mudar suas orações. Talvez você está orando há algum tempo e você quer viver aquilo que você está pedindo e Deus não entrega aquilo que você está pedindo. Deus não faz aquilo que você está pedindo. Deus não está concedendo aquilo que você está pedindo. E você está frustrado dizendo: Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, por que o Senhor não me ama? Deus, por que o Senhor não me atende? E eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer fazer a minha vontade nem a sua. Ele quer fazer a dele nas nossas vidas. E a vontade... Isso, entendeu? E a vontade de Deus é melhor do que a nossa, irmãos. Muito melhor. Talvez você disse: não, a minha vontade é boa. Não, a vontade não é boa. A vontade de Deus é boa para você. E quando você entende isso, você para de andar ansioso, para de andar aflito, para de andar angustiado, para de andar oprimido. Quando você entende isso, você para de andar com o coração pesado. Você para de andar com preocupação. Você para de viver segundo o curso deste mundo e você começa a viver o projeto e o propósito que Deus tem para a tua vida. O projeto original de Deus é um jardim. Você não entendeu ainda? Vou falar de novo. O projeto original de Deus para nós todos é um jardim. Eu quero que você entenda. O que representa um jardim? É um lugar de descanso, é um lugar de abundância, é um lugar onde Deus, Ele quer ser o nosso provedor. Ele quer ser o nosso Senhor. Eu quero que você entenda. Então, para todos nós, Deus, Ele quer nos dar um jardim. Por isso o título do culto hoje é: o Senhor tem um jardim para você. O Senhor tem um jardim para você. A Bíblia diz que Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, chamado Adão e Eva, e colocou eles aonde? Num jardim. Colocou eles aonde, igreja? Num jardim. Adão precisou plantar o jardim? Eva precisou regar o jardim? Eles precisaram cultivar o jardim? Não, Deus fez o jardim para eles. Talvez você não está entendendo, eu vou falar para você. O projeto original de Deus não é para você regar um jardim, é para Ele te dar um jardim. Não é você cultivar um jardim, é Ele te conceder o jardim. Ele quer te levar a um jardim regado na sua vida, preparado para você. Só que há muitos cristãos, ou melhor, há muitas pessoas que buscam Deus. Que buscam quem? Deus, e não conseguem entrar no jardim. E por que não conseguem entrar nesse jardim que Deus tem preparado para as suas vidas? Porque elas buscam Deus, mas não se entregam ao Senhor Deus. E para entrar no jardim, tem que entregar a sua vida ao senhorio de Deus. Vou falar de novo. Para entrar no jardim não basta só crer em Deus. Para entrar no projeto original que Deus tem para você, não basta só buscar a Deus. Para você entrar no projeto original que Deus tem para você, você tem que entregar o senhorio da tua vida para Deus. Há muitas pessoas que buscam Deus, mas não entregam o senhorio da sua vida para Deus. E enquanto essas pessoas não entregarem o senhorio da sua vida, o governo da sua vida para Deus, elas não conseguem entrar no jardim. Aliás, Adão e Eva saíram do paraíso, saíram do jardim, porque eles perderam a inocência. Eles quiseram tomar o governo da sua própria vida, e assim eles perderam o jardim. Eles foram removidos do jardim. Mas Jesus, o último Adão, nos dá o privilégio de voltar para o jardim. Por Jesus Cristo, eu e você temos acesso novamente ao jardim. Só que para ter acesso a esse jardim, nós temos que entregar o governo das nossas vidas para Deus. E é isso que algumas pessoas não entenderam. Algumas pessoas dizem: eu creio em Deus, eu amo Deus e Deus é na minha vida. Mas elas continuam fazendo a sua própria vontade. Andam segundo as suas próprias escolhas. Querem fazer o que acham. Não, eu sirvo Deus e busco Deus quando eu quero. Faço para Deus o que eu quero. Tem um monte de pessoa que diz que eu posso servir Deus do jeito que eu quero. Deus entende.
Eu adoro Deus do jeito que eu quero, Deus entende. Eu vou na igreja quando eu quero, Deus entende. Eu oro quando eu quero, Deus entende. Quero que você entenda, esta pessoa está buscando Deus, mas não entregou o senhorio da sua vida para Deus. Por isso você vê muito cristão confuso. Você vê muitas pessoas que vão à igreja, muitas pessoas que estão na missa, que estão na igreja, no culto, pessoas que estão seguindo religiões, independente da religião, e nunca encontraram o propósito original de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque elas creem em Deus, elas buscam Deus, mas não entregam o governo das suas vidas para Deus. Aonde está isso, apóstolo? Para você entender o jardim, nós vamos ter que voltar no princípio. Para você entender o projeto original de Deus, nós temos que voltar lá no começo. Então pegue a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia. Em nome de Jesus, não apaga a luz. Quem não tem a Bíblia, o pastor vai dar uma Bíblia para você ler. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis 1. O que é Gênesis 1? O princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo de número 1, a criação do mundo. Para você entender o projeto original, você tem que entender o início. É a primeira página da Bíblia, irmão. Gênesis 1. Gênesis capítulo de número 1. Diga glória a Deus. Vamos entender aqui o que Deus quer nos ensinar. Para você que está aqui no culto, para você que está em casa, Deus quer ensinar você nesta noite. Talvez você está se perguntando assim, por que Deus não faz? Por que Deus não faz o que eu quero? Por que Deus não me dá o que eu quero? Por que Deus não me ouve? Eu quero que você entenda, Deus ouve e Deus quer fazer mais do que você quer. Deus quer te dar muito mais do que você pede. Deus não quer só te dar uma fruta, Ele quer te dar um jardim. Não, você não entendeu ainda. Deus não quer só te dar uma árvore, Ele quer te dar um jardim inteiro. Pare de correr atrás da fruta, sendo que Deus tem um jardim inteiro para você. Pare de correr atrás de uma árvore só, sendo que Jesus tem um jardim inteiro preparado para você. E é para todos, irmãos. Para todos nós tem um jardim plantado. Para nós desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Aleluia. É o projeto original do Senhor para mim e para você. Gênesis 1. Gênesis capítulo número 1 fala sobre a criação do céu e da terra e de tudo que neles há. Diga glória a Deus. Criação do céu e da terra e de tudo que há. Então, para você entender o projeto original de Deus, nós vamos ter que voltar no princípio. Diga glória a Deus. Vamos lá. No princípio criou quem? Não esquece, tá? Continua a ler comigo. Quando eu falar para você repetir, você repete. No princípio criou quem? Deus. Os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E chamou quem? Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Diga glória a Deus. A terra sem forma e vazia, Deus criou, e disse: haja luz, e houve luz. E houve então tarde e dia, e Ele separou a luz de dia e as trevas de noite. Quem fez? Deus. Quem criou? Deus. A Bíblia diz: e fez, pois, Deus. Quem? Deus. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. E disse também quem? Deus, não esquece disso. Disse também Deus: ajunte as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim fez. A porção seca chamou quem? Deus. De terra, e ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra erva que dê semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a face da terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu erva,
relva e ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e as árvores que davam fruto segundo a semente que estavam nele, conforme a sua espécie. E viu quem? Viu Deus que era bom. Diga glória a Deus. Viu quem? Deus que era bom. E disse, então, houve tarde de manhã do terceiro dia. E disse também quem? Deus. Veja bem, não esquece disso, tá? E disse quem? Deus. Aleluia. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos. Sejam sim o luzeiro no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim fez. E fez quem? Deus. 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. Diga glória a Deus. Para governarem o dia e a noite, e então fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Veja bem, aqui até parece a escola dominical, né? Falando sobre a criação do mundo. Deus disse, Deus fez, Deus criou, Deus deu uma ordem e tudo se formou. Diga glória a Deus. Então aqui Deus, você vai ver que Deus até o 6º dia ele criou tudo que há na terra, e no 7º dia ele descansou. Mas você vê que a Bíblia é clara, ela fala o quê? Disse Deus, fez Deus, criou Deus. A Bíblia está chamando Deus. Diga glória a Deus. Essa é a diferença que você vai ter que aprender hoje. Se você aprender essa diferença que eu vou ensinar você hoje, você vai voltar para o jardim. Fala de novo. Se você aprender essa diferença que eu vou ensinar você hoje, você vai voltar para o projeto original de Deus na tua vida. Você vai viver o que Deus chamou você para viver. Você vai desfrutar do que Deus chamou você para desfrutar. Eu quero que você entenda. Até aqui Deus criou. Diga glória a Deus. Até aqui é chamado, a Bíblia chama Deus de Deus. Chama Deus de Deus. E tem muitas pessoas servindo Deus como Deus. E tem alguma coisa errada nisso, apóstolo? A princípio não. Se você não quer viver o projeto original de Deus, sirva a Deus só como Deus. Assim como você vê algumas pessoas, você sai na rua e diz assim, você crê em Deus? A pessoa diz assim, eu creio em Deus, Deus está comigo. Se você sair na rua e dizer assim, você busca Deus, eu creio em Deus, e Deus está comigo, não preciso buscá-lo. Você sai na rua e você diz, você ama Deus, e a pessoa diz, eu amo Deus, e Deus é na minha vida, e eu não preciso servi-lo. Você diz assim, então você crê em Deus, você ama Deus, e você busca Deus, e essa pessoa diz, quando sobrar um tempo eu busco Deus. Quando eu não tiver tantos afazeres assim, eu vou buscar Deus. A semana que vem eu busco Deus. O mês que vem eu busco Deus. Quando sobrar um tempo eu oro a Deus. Quando der eu oferto a Deus. Quando eu puder eu faço alguma coisa para Deus. Então essa pessoa só conhece Deus. E as pessoas que só conhecem Deus não vão conseguir voltar para o projeto original de Deus na vida delas. As pessoas que só conhecem Deus não vão conseguir voltar para o jardim. Por quê? Porque quem conhece Deus, simplesmente conhece Deus, não consegue viver o projeto e o propósito de Deus em suas vidas. E como o senhor fala isso, apóstolo? Isso é uma heresia, isso é uma blasfêmia. Não, a Bíblia ensina. E eu vou ensinar você. Até que Deus criou, até que Deus formou, até que Deus fez. Diga glória a Deus. Agora no Gênesis 2. Gênesis capítulo de número 2. A Bíblia diz: e assim, pois, foram acabados o céu e a terra, e todo o seu exército. E havendo quem? Deus, terminado o 7º dia, a sua obra que fizera, descansou nesse dia. E toda a obra que tinha feito. E abençoou quem? Deus, o dia 7º, e santificou, porque nele descansou de toda a obra, como o Criador fizera. Então até aqui Deus é o Criador. Até aqui Deus é o Criador. Tem muitas pessoas que conhecem Deus como Criador. Deus criou tudo, irmãos? Criou ou não criou? Deus formou tudo, sim ou não? Sim. Tudo que há é de Deus, sim ou não? E por que, se tudo que é de Deus, tudo que Deus formou, você foi criado por Deus, por que você não consegue viver o projeto original de Deus? Porque no Gênesis 2 explica sobre isso. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 4, fala sobre a formação do homem. Sobre o que, igreja? A formação do homem. A Bíblia diz, esta é a Gênesis do céu e da terra. Diga glória a Deus. Quando foram o quê? Criados. Quando o Senhor Deus os
criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva no campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. E nenhuma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou quem? Vamos lá, e formou quem? Vamos lá, declare. E formou o quê? O Senhor Deus, o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser chamado uma alma vivente. E então o quê? Então plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Glória a Deus. Alguns irmãos já pegaram a mensagem? Vamos lá. Qual que é a diferença do Gênesis 1 e Gênesis 2? Aprendeu. No Gênesis 1 era conhecido só como Deus. Agora, após a criação do homem, a criação do jardim, agora ele é o Senhor Deus. O homem plantou o jardim? O homem regou o jardim? O homem fez o jardim? Não, quem plantou foi Deus. Não, foi o Senhor Deus. Entenda uma coisa, tem diferença. Entenda, eu ter Deus como Deus é uma coisa. Agora eu ter Deus como Senhor Deus é outra. Como assim, apóstolo? Qual é a diferença? Você ter Deus parece ser um Deus distante, lá em cima, aqui você embaixo, o Criador, o soberano, o Senhor que está lá no trono. Mas quando você tem Deus como Senhor Deus, ele passa a ser o senhorio sobre a tua vida. Ele passa a ser o governo sobre a tua vida. Ele passa a ser o provedor sobre a tua vida. Ele provê um jardim para você quando ele se torna teu Senhor. É isso que muitas pessoas não entenderam ainda. E quando elas buscam Deus como Deus, elas não conseguem encontrar o projeto original de Deus, porque elas servem Deus, mas não entregam o senhorio da vida delas para o Senhor Deus. E enquanto você não entregar, enquanto eu não entregar, enquanto nós não entregarmos o senhorio das nossas vidas para Deus, então Deus não pode nos colocar no jardim dele, porque ainda nós não estamos debaixo do seu governo. Nós buscamos Deus, mas continuamos querendo fazer a nossa vontade. Nós buscamos Deus, mas continuamos fazendo o nosso querer, andar segundo os nossos desejos, praticar o que nós queremos. Por isso que muitas pessoas sofrem, mesmo buscando Deus. Por isso que muitas pessoas choram, mesmo buscando Deus. Por isso que muitas pessoas ainda perecem no mundo, mesmo Jesus tendo pago o preço por elas. Por quê? Porque elas buscam Deus como Deus, mas não buscam Deus como Senhor Deus. Elas não entregam o governo das suas vidas. Eu quero buscar Deus, mas quero continuar fazendo a minha vontade. Então Deus não é Senhor ainda da vida dela. E se Deus não é Senhor, Ele não pode ser o provedor dela. Deus só pode ser o provedor dessa pessoa quando ele tem o senhorio sobre a vida dela. É igual um filho, enquanto está na casa do pai, é nenê, é pequeno, ele se preocupa com o boleto, ele se preocupa com pagar a conta, ele se preocupa com fazer compras, ele se preocupa com a fralda que tem que trocar e tem que comprar fralda. Não, ele descansa porque ele sabe que tem um pai provedor, tem uma mãe provedora, tem alguém que vai prover. Essa criança é inocente e ela está debaixo do governo de alguém. Então esse que tem o governo sobre essa criança se torna o quê? O seu provedor. Quem está me entendendo? Quando você entende isso, você para de buscar Deus como Deus e você começa a buscar Deus como Senhor Deus, entregando o governo da sua vida para Ele. Então você começa a entender que até aquilo que deu errado é para dar certo. Você começa a entender que aquilo que Deus não respondeu não era para acontecer. Você começa a descansar em Deus, sabendo que Ele é o teu provedor, sabendo que Ele é o teu Senhor e sabendo que Ele está cuidando de você. Então você começa a ser guiado para o teu projeto original. Quem está me entendendo? Vou explicar para você, presta atenção. Aqui a Bíblia diz que manifesta então o Senhor Deus. Diga glória a Deus. Ele faz um homem. E depois que ele faz um homem, a Bíblia diz no versículo 8, diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e na direção do Oriente pôs nele o homem que havia formado. Quem plantou o jardim? Quem plantou o jardim, irmãos?
O Senhor Deus. Quer dizer o quê? Enquanto você tem Deus por Deus, é você que planta o jardim. Mas quando você tem Deus por Senhor Deus, é Ele que faz o jardim para você.